Deixa só ele avisar aqui que começou a gravar, para ficar gravada essa parte do feedback dos exercícios. Então, vocês fizeram... Ontem à noite eu fui dando feedback para o exercício de vocês de regra de negócios. Então, vocês olhem lá que aí, se porventura vocês não tiverem recebido algo meu dizendo documentação ok, de acordo, ajustar esse ponto aqui, que foi o que eu coloquei, aí vocês podem enviar uma mensagem no próprio Classroom, no próprio exercício, para avisar que eu não dei feedback. E eu estava colocando feedback, mesmo quando é em dupla, eu colocava na outra, na pessoa que não enviou, mas que faz parte da dupla, documento enviado na dupla, por exemplo, Fábio e Gustavo. Por quê? Porque é ali que a primeira, se vocês já lembrarem, lá da nossa primeira aula, eu falei que a primeira nota seria justamente dessas entregas. Então, se vocês não receberam, dê uma olhadinha lá no Classroom, aí vocês me avisam. Por quê? Porque tiveram 7 que estão constando lá como não entregue. E aí eu não sei dizer se não fez ou se foi algum problema no envio, porque vocês sabem que a gente está ainda com alguns problemas de envio. Eu costumo olhar lá no Classroom e lá no formulário, porque alguns, não sei porquê, coisas da tecnologia, vocês enviam e não fica no Classroom, fica só lá no formulário. Mas alguns já resolveram o problema disso também. Então, tá. Aí, voltando agora lá para o que vocês entregaram ontem à noite, que era de casos de uso. Eu ainda vou olhar para dar o feedback para cada um de vocês, mas basicamente eu vi que uma dúvida que ficou é em relação ao diagrama em si e aos fluxos. Em que sentido? Quando a gente faz o diagrama, a gente pode ser mais sintético, resumir mais um pouquinho. Em que sentido? Eu posso ter lá no diagrama só um círculo escrito efetuar login. Só que quando eu vou descrever aí em português mesmo, passo a passo de efetuar login, aí é ali que eu vou detalhar. Pode ter o caminho feliz, né, que é o fluxo principal, que ele coloca o usuário, coloca a senha, dá tudo certo. Aí eu vou ter, por exemplo, um fluxo alternativo, que ele errou a senha, e aí ele vai ter que voltar para o início. Ou o outro fluxo alternativo, que ele esqueceu a senha, e aí ele vai ter que recadastrar a senha dele. Ou um outro fluxo alternativo que ele não é cadastrado ainda, e aí eu vou ter que cadastrar novo usuário. Eu posso colocar todo o detalhe do efetuar login lá no passo a passo. E no diagrama eu não preciso colocar cada um dos passos. A ideia do diagrama é que ele seja no nível um pouco mais alto, como se eu estivesse falando lá no campo das necessidades. Eu não preciso ter um círculo daquele para cada passo. Na verdade, cada círculo daquele, que é o caso de uso, eu tenho um conjunto de passos ali dentro. Se a gente tiver que descrever um que é um caso de uso, é um conjunto de passos. E aí, eu ainda vou olhar lá como vocês fizeram, mas um feedback inicial sobre casos de uso é esse. Mas aí a gente não encerrou por ali, não. Esse é o primeiro exercício onde vocês estão fazendo pela primeira vez. É super natural que ainda tenha alguns pontos a ajustar. Depois, a gente ainda tem mais 2 meses de aula, então vocês ainda vão fazer mais dessa documentação. Pode parecer, muita coisa, mas isso que é a descrição do sistema de vocês, é o início de um projeto. Então, nessa parte inicial do projeto, a gente tem que ter a preocupação de descrever mesmo tudo que ele vai fazer, e tudo em detalhes, porque tudo que vai acontecer do projeto começa aqui, nessa fase de requisitos. Desde o que o programador vai programar, até o que o gerente de projetos vai cobrar, quanto vale aquele sistema, até quando o cliente receber, como ele vai homologar esse sistema, dizer, ok, esse sistema é isso mesmo que eu pedi. Eu vou precisar dessa documentação. Então, o gerente de projetos, quando o cliente fizer a pergunta para ele, quanto custa esse sistema, ele vai olhar lá na documentação de requisitos para ver o quão simples ou quão complexo é aquele sistema. É a partir dali que ele vai pegar aquelas funcionalidades e estimar o tempo que ele vai levar para fazer aquilo, estimar
custo que ele vai fazer, que ele vai cobrar, né, quanto aquele sistema vale, ele vai estimar quantas pessoas ele precisa para fazer aquele sistema. Então, por exemplo, esse sistema de vacinas, que é o que cada um de vocês está documentando, se ele fosse realmente ser implementado, ou vocês, ou o gerente de projeto, iria olhar aquela documentação e iria dizer, olha, tem que ter um relatório, tem que ter uma consulta, tem que estar dizendo aqui que esse relatório é em PDF e é em HTML, então eu vou ter que estimar que eu vou levar tanto tempo para conseguir fazer tudo isso aqui que o analista de requisitos fez. Então, é ali que está a parte que eu consigo mensurar. E é ali nessa documentação de requisitos que é por isso que quanto mais detalhada, melhor. Então, eu vi ali na parte de regras de negócio que alguns de vocês detalharam muito bem. E isso é importante, que quando a gente vai lá na regra de negócio e consegue detalhar até o nível de dizer, por exemplo, que aquele campo X é obrigatório, o tamanho dele é tal, isso vai facilitar, tanto para o programador na hora que ele vai fazer, que ele não vai ter que ficar na dúvida, mas que campo será esse campo aqui, de qual tipo, até o gerente de projetos na hora que ele tiver que calcular quanto vale aquele sistema, quanto ele vai cobrar, qual é o tempo que ele vai levar para ser feito, quantas pessoas ele vai precisar contratar para fazer aquele sistema. Vejam que, eu acho que no sistema de vacinas já está acontecendo, eu vejo que muitos colocam, professora, eu precisei alterar o protótipo, eu precisei alterar o documento de visão. Vejam que conforme vocês vão fazendo e mergulhando nele, ele vai crescendo. Isso é uma tendência também dos sistemas. Muitas vezes, quando a gente conversa inicialmente, parece que é um sistema menor. E quanto mais a gente vai mergulhando nele, vai pensando que tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí ele vai crescendo. É por isso que essa fase de requisitos, no geral, estima-se que ele leve 15% do tempo para fazer um sistema nessa fase, nessa concepção dele. É quando a gente está criando e imaginando como ele vai ser. Então, essa é uma fase que muitas vezes parece que vocês, quando estiverem no mercado de trabalho, vocês vão ver que o cliente ele quer pular essa fase, ele já quer ver, ele já quer que você comece a programar, mas você precisa insistir para que depois você não tenha retrabalho, para que depois, quando a tela estiver feita, o cliente não diga, mas eu queria que aquele campo fosse assim, mas eu não queria que fosse esse botão aqui, eu queria que fosse de outra forma. Então, é por isso que é importante se debruçar e ficar fazendo toda essa documentação, que por vezes pode parecer cansativa, pode parecer chata, ter que ficar escrevendo, ter que fazer aquelas descrições. Às vezes a gente tem a tendência de já querer, para que eu vou fazer isso aqui em português, se eu já sei programar, vou fazer logo em Python. Mas é importante fazer isso até para que depois você consiga dizer que você fez tudo que tinha que ser feito. Né? Porque se a gente só entende, o cliente fala para a gente, tá, entendi, e vai começar a programar, quando a gente vai apresentar o resultado final para ele pode dizer, tu não entendeste nada do que eu falei, não é nada disso que eu quero. E aí, o trabalho que tem para refazer. Então, é melhor refazer nessa fase. É melhor refazer nessa fase que o cliente diz assim, olha, não é esse passo aqui, não. Quando ele esquecer a senha, eu não quero que envie para o e-mail dele. Eu quero que ele cadastre tudo novamente. Aí é melhor você apagar aquilo que só está no português e fazer de novo, do que ter que reimplementar. Então, essa fase ali de descrever o passo a passo, vocês devem ter feito lá no caso de uso, e aparentemente, e é chatinho mesmo ter que ficar pensando e escrevendo tudo que tem que fazer ali, todo passo a passo, mas esse documento ele vai ser um dos mais importantes para validar que vocês que o sistema foi realmente implementado da forma que o cliente pediu, que ele está seguindo todo o passo a passo de acordo com o que foi acordado. Por quê? Porque se a gente segue aquilo e no final ele diz, não é assim que eu quero de outro jeito, aí você vai poder dizer, então para eu fazer de outro jeito você vai ter que me pagar, porque a gente já tinha entrado no acordo que era assim, eu vou te entregar assim. A partir daí tudo vai ser manutenção evolutiva, ou seja, a partir daí eu vou alterar o sistema. E aí, vai elicitar novamente a parte das manutenções evolutivas, das alterações. Aí é outro contrato. Então, é por isso que é importante aquele trabalho que vocês fizeram essa semana, que é realmente se debruçar no passo a passo e pensar como vai ser. Vocês já tinham feito o inicial, que era pensar em como vai ser as telas.
Esse é a parte visual. Você começa a pensar que vai ter isso, vai ter aquilo. Depois vem essa fase que vocês entraram agora, que é como as telas vão se comportar. Como é que é o passo a passo. E é por isso que a gente está seguindo essa linha. Primeiro fazer os protótipos, depois fazer os casos de uso. E aí, a gente começa a aula de hoje falando de um outro assunto que ainda é documentação de requisitos. Aí você vai dizer, professor, isso não acaba? Acaba. Mas é importante que a gente conheça a maior parte. Então, aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos não funcionais. Tudo que a gente fez até agora eram relacionados à funcionalidade, ou seja, requisitos funcionais. Tudo que, só fechar aqui a câmera para não pesar tanto. Então, quando vocês fizeram documento de visão, protótipo de interface com o usuário, regras de negócio, glossário, caso de uso, diagrama de caso de uso, olha só, vocês já fizeram muito durante esse mês. Tudo isso é relacionado às funcionalidades. Quando a gente pensa em termos dos requisitos funcionais, tudo que o cliente consegue enxergar, tudo que é, de fato, real para ele, porque quando ele pensa nas funcionalidades do sistema, ele pensa em cada ação, em cada resultado que o sistema vai trazer para ele. Certo? Então, tudo isso que vocês descreveram agora, vocês ainda estavam pensando muito no que o sistema vai fazer. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos não funcionais, que é aquilo que a gente não é tão tangível assim, não é tão fácil o cliente pedir isso aqui diretamente. Só que isso representa as restrições tecnológicas, o comportamento do sistema relacionado ao que o sistema tem que fazer, mas que não é tão fácil assim mensurar como quando a gente estava falando sobre funcionalidade. Em termos de documentação, vocês vão ver que é um documento muito simples, onde vocês vão ter que fazer descrições bem simples mesmo dos quais são esses requisitos não funcionais. Porém, eles são os requisitos mais difíceis da gente conseguir fazer com que o cliente fale sobre ele. E muitas vezes a gente vai precisar instigar o cliente até explicar para ele, para que ele consiga dar o retorno que a gente precisa para escrever esse documento. Ou, se for um sistema nosso, se a gente teve a ideia do sistema, e a gente aqui vai definir quais são os requisitos não funcionais, eles também são muito importantes, porque aqui a gente vai colocar limitações. O que o nosso sistema faz e o que ele não faz. Ah, professora, mas tinha lá no documento de visão, tinha uma seção restrições. Tinha. Lá no documento de visão tinha uma seção restrições. E aí, eu lembro que alguém me perguntou, professora, então as regras de negócio são aquelas restrições lá do sistema, lá do documento de visão. Aí eu respondi assim, sim, mas todas aquelas restrições que não são tecnológicas, que são restrições relacionadas à funcionalidade. Por exemplo, se você colocou lá na restrição, somente o administrador pode cadastrar informações. Aí, isso é uma restrição relacionada à funcionalidade. Logo, isso é uma regra de negócio. Agora, todas aquelas restrições que não são relacionadas à funcionalidade, mas são restrições tecnológicas, aí elas vêm aqui para os requisitos não funcionais. Como assim, professora? Traduza isso aí. Se você disse lá numa restrição, o meu sistema só funciona no navegador Chrome. Isso é uma restrição tecnológica. Não está relacionada a funcionalidade nenhuma, não é uma regra de negócio. Porque é uma restrição da tecnologia que vocês colocaram, que o sistema ele só funciona corretamente no Chrome. Isso que vocês colocaram como uma restrição lá no documento de visão, isso vai ser um requisito não funcional. Qual é o requisito não funcional? Só funciona no Chrome. Eu coloquei lá no meu documento de visão que tem uma restrição que somente 5 usuários conseguem acessar simultaneamente. Se tiver mais que 5 usuários, meu sistema cai. Beleza. É uma restrição do sistema de vocês, só aguenta 5 usuários. No 6º usuário, ele cai. E o que é isso? Isso é um requisito não funcional. Somente 5 usuários podem utilizar ao mesmo tempo. Ou até 5 usuários podem utilizar o sistema ao mesmo tempo.
E aí, professor, só 5 usuários podem usar ao mesmo tempo? Eu posso escrever isso? Se o cliente de vocês concordou que somente 5 usuários podem acessar ao mesmo tempo, no sexto o sistema vai cair, pode ser escrito. Aliás, deve ser escrito. Porque depois ele não pode, quando o sistema cair, ele não vai poder reclamar, dizer, olha, mas ele não aguentou essa quantidade de usuários. Aí você vai responder, não, mas a gente acordou isso e está lá no requisito não funcional, que o sistema só aguenta até 5. Então, os requisitos não funcionais, eles são muito relacionados a questões tecnológicas, mas não só elas, mas tudo que não é relacionado diretamente à funcionalidade do sistema. Então, o que os requisitos não funcionais fazem? Eles colocam restrições antes e durante o processo de desenvolvimento. Eles definem as qualidades globais do sistema. Quando a gente pensar em requisitos não funcionais, a gente tem que pensar em requisitos de segurança, a gente tem que pensar em requisitos de usabilidade, em requisitos de confiança e em requisitos de desempenho. Eles vão colocar restrições no serviço do sistema sobre exigências do usuário. Interface, qualidade, recurso, tempo. Então, vejam aqui, novamente a gente está falando de restrição, assim como lá na regra de negócio. Só que as regras de negócio eram restrições da funcionalidade de vocês. Aqui não, aqui são outras restrições, relacionadas, à maioria, à parte tecnológica, das interfaces, da qualidade, do recurso, do tempo. Exemplo, o meu sistema, o usuário diz assim, olha, eu quero que o meu sistema seja rápido. Aí vocês vão questionar rápido quanto? Aí eles vão dizer, olha, eu quero que qualquer consulta, seja a consulta que eu fizer, tem que ser igual ao do Google. Eu tenho que digitar, não pode demorar mais 2 segundos para voltar, para dar o resultado. Ele está pedindo o requisito não funcional. Qual é o requisito não funcional que ele está colocando? O tempo de resposta de qualquer consulta não pode passar de 2 segundos. Aí eu posso escrever isso, eu vou colocar lá aqui o sistema, qualquer consulta que eu fizer, no tempo de resposta máximo tem que ser 2 segundos. Quando eu escrevo isso, que impacto eu tenho? Quando eu escrevo isso, eu sei que é algo que, para eu atender isso, vai depender de uma série de questões. Desde a parte da programação, a parte de banco de dados, que o meu banco de dados tem que ter um tempo de resposta adequado, até eu tenho que colocar isso, mas eu tenho que dizer assim, que isso em condições normais de internet. Porque muitas vezes o sistema não é lento. O que é lento é a nossa internet. É a internet do usuário que está acessando. Então, por exemplo, o SIGA. O SIGA é um sistema que vocês sabem que ele é pesado. Mas se a nossa internet estiver ruim, ele se torna mais lento ainda. Então, quando eu escrever, por exemplo, que o meu sistema tem que ter um tempo de resposta até 2 segundos em qualquer consulta, eu tenho que colocar minhas ressalvas lá. Mas isso tem que acontecer se eu estiver acessando o meu sistema com uma banda de, não sei, 1 mega por segundo, por exemplo. Eu tenho que me preocupar também em garantir que eu não vou escrever ali nos requisitos não funcionais coisas que eu não vou conseguir garantir. E não só por problemas no sistema, por problemas outros. Vejam que a questão do tempo de resposta, ela está relacionada com a forma que eu fiz o meu sistema, que eu implementei, né? Eu tenho que fazer um sistema rápido, mas ao mesmo tempo, se for um sistema web, ele não está relacionado só à forma que eu implementei. Ele está relacionado, por exemplo, à conexão do meu usuário. E aí eu não tenho que ser penalizada se tornou lento porque a internet do cliente está lenta. Por se o cliente usa WSP e vive caindo, não é culpa minha. Eu respondo rápido, o meu sistema responde rápido, a internet dele que é ruim. E aí eu preciso me resguardar ali no requisitos do documento de requisitos não funcionais. E é por isso que ele se torna um documento delicado. Porque eu tenho que me preocupar em escrever isso, quais são os requisitos não funcionais, mas ao mesmo tempo eu tenho que me resguardar para que depois eu não seja cobrado por coisas que eu não consigo garantir, ou que estão fora da minha alçada. E vejam aqui que até então, esses requisitos, eles poderiam até ser feitos por pessoas que não são da área realmente da computação. Eu poderia ter uma pessoa que não tem a formação técnica para fazer
os requisitos que a gente fez até agora, ela teria dificuldade para fazer, mas ela talvez conseguisse. Agora, quando a gente fala dos requisitos não funcionais, não. Aqui eu preciso ter conhecimento tecnológico para escrever, porque senão eu posso colocar coisas que depois não sejam fáceis de implementar ou até mesmo que não sejam possíveis de implementar. Então, se eu disser assim, olha, o meu sistema ele tem que aguentar até 30 mil usuários ao mesmo tempo, vai ser difícil. Eu vou ter que trabalhar com roteamento de servidores, eu vou ter que garantir uma implementação muito boa para que ele não caia. E vocês veem que muitas vezes até sistemas grandes do governo, quando tem muitos usuários acessando, eles caem. Exemplo, sistema do Enem, sistema do ProUni, quando tem muita gente acessando, eles costumam não dar conta. Por quê? Porque provavelmente não foi dito nos requisitos não funcionais que deveria aguentar a quantidade de usuários, ou não foi respeitado o que estava escrito lá no requisito não funcional. Então, o requisito não funcional ele tem essa importância que toda a parte tecnológica das restrições é aqui que o analista de requisitos vai precisar se debruçar. Então, vamos ver um exemplo aqui de requisitos não funcionais que, nesse caso, estão relacionados à segurança. O sistema só permitirá acesso aos dados com autorização. Isso aqui é um requisito não funcional. Professora, mas aquela parte lá do administrador, ok, aquela parte do administrador, da consulta, são requisitos, regras de negócio relacionadas às funcionalidades. Mas aqui é um outro. Aqui é um de segurança que diz que qualquer pessoa para acessar o sistema ela tem que estar autorizada. Ou seja, quando eu vejo isso aqui, eu sei que eu tenho que implementar alguma forma de autorização, seja ela por login, seja ela por digital, seja ela por algum mecanismo de controle, eu vou ter que ter. O sistema terá um procedimento de autorização de usuários, nos quais tenho que se identificar usando o login e uma senha. Somente os usuários autorizados terão acesso aos dados. Então, aqui é um exemplo de um requisito de segurança. Não é qualquer pessoa que pode acessar o meu sistema. Ele não é um sistema aberto, ele não é uma loja da Amazon, que todo mundo chega lá e abre. É um sistema que somente pessoas autorizadas é que vão poder acessar. Em relação à classificação dos requisitos não funcionais, existem vários autores que eles tentam enquadrar o que é um requisito não funcional e com que eu tenho que me preocupar. Todos eles foram escrevendo que, olha, o requisito não funcional são as qualidades exibidas por um software. Isso era o que, em 76, esse autor disse que era. Ele se relacionou somente às qualidades. Quando foi em 92, o autor David já disse que não. É tudo relacionado à portabilidade, confiabilidade, eficiência, engenharia humana, testabilidade, modificabilidade. Então, é muito mais do que somente as qualidades de um software. Depois veio a classificação, que é a classificação mais utilizada atualmente. Quando a gente fala em requisitos não funcionais, atualmente se utiliza essa classificação. Quando eu vou definir os requisitos não funcionais, eu preciso me preocupar com requisitos de processo, com requisitos de produto e com requisitos externos. O que são requisitos de produto? É tudo relacionado à usabilidade, à confiabilidade, à segurança, à eficiência, ao desempenho, à capacidade do meu sistema. Mas os requisitos não funcionais não é somente isso. Eu também tenho que me preocupar com os requisitos de processo. Quais são os requisitos de entrega, quais são os requisitos de implementação, quais são os requisitos padrões. Por exemplo, se o meu cliente diz assim, olha, eu quero que esse sistema seja feito em Python. Isso é um requisito de implementação. Professora, mas meu cliente não entende nada de linguagem de programação, ele não vai definir isso. Ok, pode ser que o seu cliente não entenda nada, mas pode ser que você esteja sendo contratado por uma empresa de tecnologia também, que ele defina qual é a linguagem. Olha, aqui nessa empresa só roda sistemas em Python. Ou, aqui na minha empresa, a gente usa o banco de dados Oracle. Seja lá qual for o sistema que você vai desenvolver, você tem que utilizar Oracle. É um requisito de implementação, é um requisito não funcional.
Além desses, ainda tem os chamados requisitos externos, que são requisitos que não estão diretamente relacionados ao sistema, mas que vocês vão precisar obedecer, que são esses: limitações legais impostas, limitações econômicas, requisitos de interoperabilidade. Explique isso. Exemplo. Por exemplo, vocês vão estar desenvolvendo um sistema que ele trabalha com informações sigilosas. Eu estou desenvolvendo um sistema para um hospital, e aí eu tenho que ter uma consulta que vai dizer o nome do paciente e a doença que ele tem. Se esse meu sistema ele for interno, tudo bem, pode ser que eu possa divulgar essa informação. Agora, se for um sistema externo, eu não posso ter um sistema que eu coloque o nome de uma pessoa e me venha o histórico de atendimento dela com as doenças da pessoa. Por quê? Porque isso é uma limitação legal. Eu não posso expor as doenças da pessoa para o público. Então, eu tenho que me preocupar também, quando eu estiver falando em requisito não funcional, com as leis também. Eu não posso desobedecer leis vigentes. Por exemplo, hoje em dia, você já deve ter ouvido falar de uma lei nova. Eu não conheço em detalhes essa lei, mas tem uma lei que é a Lei de Informações, LG, alguma coisa de informações das pessoas. LGPD. LGPD, isso mesmo. Muito obrigada. E aí, nessa LGPD, eles colocam limitações sobre as informações que podem ser expostas, né? E aí, imagine você desenvolve um sistema e o cliente de vocês diz: olha, eu quero que tenha uma consulta ali na web que quando eu coloque o nome de uma pessoa, ele traga todas as informações dela, onde ela mora, o telefone, o CPF e tudo. Os empréstimos que ela tem nos bancos, o saldo bancário dela. Vocês podem atender esse requisito funcional, ele está te pedindo uma funcionalidade, uma consulta que, quando ele coloque o nome de uma pessoa, traga tudo, traga o endereço, traga o telefone, que saia fazendo mais buscas nos dados das pessoas e exiba essa informação. Existe uma lei que impede isso. Então, o meu requisito não funcional, ele não pode permitir que eu faça isso. Então, eu vou ter lá um requisito não funcional que vai dizer: o meu sistema deve atender às diretrizes da LGPD. LGPD não. Qual é mesmo que eu já esqueci? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, Lei Geral de Proteção aos Dados. Isso mesmo. Então, o meu sistema ele tem que atender os requisitos da LGPD. Eu não posso fazer um sistema que saia expondo os dados das pessoas. O Banco do Brasil não pode colocar lá uma consulta que diga quais são os empréstimos, qual é a conta bancária da pessoa, qual o saldo da conta bancária da pessoa. Isso é uma informação sigilosa dela. Então, hoje em dia, se a gente for desenvolver o sistema, a gente precisa conhecer o que tem nessa lei para que a gente não desenvolva um sistema que não atenda, que esteja confrontando. O meu cliente vai saber o que está escrito nessa lei? Não, quem tem que saber sou eu. O que tem lá, quais são os dados que eu posso exibir, quais são os dados que eu não posso exibir. Né? Ou, por exemplo, e muitas vezes o cliente ele pode pedir coisas que estão contra uma lei. Vocês são contratados lá pelo supermercado, o supermercado me diz assim: olha, eu quero ter uma funcionalidade aqui que implemente caixa 2. Por quê? Porque eu estou precisando aqui de um dinheiro, eu não estou querendo pagar imposto, e aí eu quero aqui que tenha aqui uma funcionalidade de caixa 2. Ele está te pedindo um requisito funcional, que é você implementar o caixa 2 ali para ele. Mas você tem que saber que isso é ilegal, e que você não pode fazer isso. Então, tem um requisito não funcional, tem uma restrição, que não é uma restrição tecnológica, mas é uma restrição externa, que te impede uma limitação legal, que é o caso aqui do requisito externo de uma limitação legal, que te diz que você não pode fazer isso. Por quê? Porque é ilegal. Então, você não pode ir lá implementar uma funcionalidade que permita que o supermercado faça desvio.
Então, aqui nos requisitos não funcionais, eu tenho que me preocupar com os requisitos tecnológicos, que estão relacionados aos requisitos de produto. Eu tenho que me preocupar com requisitos de processo, mas eu também tenho que me preocupar com requisitos externos. Eu tenho que saber que tem limitações legais impostas, eu tenho que saber das limitações econômicas. Então, vejam que quando eu vou desenvolver um sistema, ok, aquela parte da funcionalidade vai me dar muito trabalho, ter que descobrir o comportamento, ter que projetar. Aqui, os requisitos não funcionais, vocês vão ver que o documento em si ele é muito simples, mas que escrevê-lo é um trabalho grande para o analista de requisitos, porque ele tem que ter um conhecimento tanto tecnológico quanto de algumas leis, de algumas limitações que existem e que podem vir a impactar o trabalho dele, certo? Então, os requisitos de produto, que são esses aqui relacionados à usabilidade, confiabilidade, segurança, eficiência e desempenho, eles, no geral, para a gente que é da área tecnológica, eles são até tranquilos. Só que a gente tem que ter uma preocupação quando for fazê-lo, que é formulá-los precisamente. Ou seja, eu não posso deixar de uma forma muito geral. Eu tenho que dizer o que é. A gente já tinha isso lá quando a gente falava dos requisitos funcionais. Aqui isso ainda se torna mais delicado ainda. Eu não posso dizer, por exemplo, o sistema tem que ter uma disponibilidade alta. Eu tenho que dizer o que é uma disponibilidade alta. Ou seja, o sistema terá uma disponibilidade de 99%. Isso significa que a cada 1.000 pedidos no serviço, 999 devem ser satisfeitos. Então, o que ele está me dizendo? A cada 1.000 requisições, 999 tem que dar certo. Uma pode dar lá um Java Lang Exception da vida, mas 999 tem que funcionar. Isso aqui tem que ser preciso. Eu não posso dizer que ele tem simplesmente uma alta disponibilidade, tenho que dizer o que é. Ou ele tem que ter 90%, tem que ter 80%, eu tenho que dizer o quanto é. Eu tenho que conseguir mensurar. Um sistema X processará 8 transações por segundo, ou 10, ou 20. Eu tenho que dizer o número correto aqui. Por quê? Porque depois eu vou ser cobrado pelo que eu escrevi. O código executável de um sistema está limitado em 512 kilobytes, ou seja, tenho que dizer o tamanho dele é X. Por quê? Porque se for mais, eu não atendi o requisito. Se for menos ou igual, eu atendi. Então, os requisitos de produto, uma preocupação que eu tenho que ter é que ele tem que exatamente dizer, ele tem que ser preciso. Eu não posso dizer, por exemplo, em relação à usabilidade, que o sistema tem que ser bonito. Porque o que é bonito para um não é bonito para o outro. Ou que o sistema tem que ser agradável visualmente. Eu não sei o que é agradável visualmente. Para mim, pode ser um sistema todo azul. Para o Gustavo, pode ser um sistema seja todo colorido. Para o Fábio, ele já vai se preocupar que o sistema tem que ter acessibilidade. Então, e aí ele vai ter que dizer o que é acessibilidade. O que é acessibilidade? O sistema ele tem que fazer a leitura de tudo que tem que estar escrito, ou ele tem que usar as cores X, Y, Z, ele tem que permitir com que um leitor consiga fazer a leitura de tudo de informação que é apresentado na tela. Então, aqui eu tenho que dizer o que é. Eu não simplesmente tenho que dizer o sistema tem que ser rápido. Eu não sei o que é ser rápido. De repente, eu sou uma pessoa paciente que esperar até 2 minutos numa consulta tá legal. A outra pessoa, 2 segundos demorou a consulta, ela já está achando que o sistema não presta. Então, eu tenho que dizer, o sistema tem que ter um tempo de resposta de até 10 segundos em cada consulta, com condições normais de internet. Professora, a senhora já fez algo errado. Fiz. Eu disse condições normais de internet. O que é a condição normal de internet? Eu vou ter que dizer. Porque condição normal de internet para a gente aqui em Santarém é uma coisa. Para uma pessoa lá em São Paulo é outra. A gente já está acostumado, entre aspas, com umas condições normais de internet e provavelmente não é a mesma que o pessoal de São Paulo está acostumado, que provavelmente não é a mesma que o pessoal lá dos Estados Unidos está acostumado. Então, eu preciso dizer o que é. E é aí que escrever os requisitos não funcionais, como eu falei para vocês, se torna uma tarefa que não é
tão trivial assim, porque eu preciso ser precisa, porque é aqui que eu vou ser cobrado, e aqui, muitas vezes, eu não tenho o apoio do meu cliente, porque ele vai ter dificuldade em mensurar algumas coisas. Outras não. Por exemplo, a questão da usabilidade. Eu posso mostrar os protótipos de tela para ele até que a gente chegue no denominador do que está ok. E aí eu vou descrever os meus protótipos para garantir a usabilidade do meu sistema. Ok. Mas algumas coisas vai ser difícil para ele nos ajudar. Por exemplo, a questão de quantas transações o meu sistema ele vai fazer por segundo. Talvez ele tenha muita dificuldade, porque ele não é da área. Agora, eu vou ter que saber o que é razoável. E aí eu vou escrever. Certo? O outro, que são os requisitos de processo, que, se a gente voltar aqui, são os relacionados a requisitos de entrega, requisitos de implementação e requisitos padrões. Eu vou precisar escrever se eu tiver que atender algum requisito de processo específico. Por exemplo, o processo de desenvolvimento deve ser definido claramente com o padrão ISO 9000. Ou, o processo de desenvolvimento deve incluir as fases A, B e C. Ou, um esquema de recuperação do desenvolvimento do sistema deve ser especificado para o caso de acidente. Ou seja, aqui é que eu vou escrever requisitos relacionados ao meu processo mais de desenvolvimento e do ciclo de vida do meu projeto. Exemplo, o meu sistema tem que ter backup a cada 24 horas. É um requisito de processo. Eu defini que a cada 24 horas eu tenho que fazer o backup do meu sistema. O sistema de backup do meu sistema deve ser feito na nuvem da Amazon. É um requisito de processo. Eu vou utilizar os serviços disponíveis na Amazon para garantir todos os requisitos de não funcionalidade relacionados à disponibilidade, relacionados à política de backup. Vou escrever aqui. Por quê? Porque aí, quando eu faço isso, por exemplo, eu estou terceirizando. Eu estou dizendo que quem é responsável por isso é a Amazon. Se meu cliente estiver de acordo, também não tem problema, certo? E, por fim, os requisitos externos que a gente já comentou, que são aqueles que são externos ao meu processo, mas que eles impactam. E aí, eu vou ter que me preocupar com as leis, eu vou ter que me preocupar com algumas considerações da própria empresa. Por quê? Porque, dependendo da empresa, pode ser que mude. Se vocês forem desenvolver o sistema para a UFOPA, talvez a UFOPA tenha um requisito não funcional para vocês, quer dizer, se for uma página web, tem que ser verde. É um requisito não funcional. E ele só existe dentro da UFOPA porque é uma política da UFOPA dizer que os sistemas são verdes. Aí, se vocês forem desenvolver uma outra empresa, pode ser que isso não exista. Então, isso é um requisito externo que depende da organização que vocês estão atendendo. Certo? Um exemplo de um requisito externo é aquele que eu já até comentei com vocês. Sistema de dados médicos. A Organização de Proteção de Dados Oficial deve certificar que todos os dados mantidos estejam de acordo com a legislação de proteção de dados antes do sistema entrar em operação. Alguns sistemas, pode ser que antes deles entrarem no ar, precisem de uma avaliação externa. Nesse exemplo aqui, ele está dizendo que, se for o sistema de informações médicas das pessoas, tem uma certificadora que vai dizer, ok, pode ser do próprio hospital, pode ser externa. Para quê? Para que garantir o sigilo da proteção dos dados, para que aquele sistema não informe dados das pessoas que vai ferir a legislação. Isso vale para tudo. Por exemplo, a gente tem essa lei de proteção aos dados agora que regula os dados que podem ser mostrados ou não de cada cidadão. Se eu tiver numa empresa, num órgão, desenvolvendo para um órgão do governo, muitas vezes tem documentos que eles possuem sigilo. E esses documentos que eles possuem sigilo, eles não podem ser exibidos no meu sistema. Aí eu vou ter que conhecer a lei de sigilos dos documentos do governo do Brasil. Então, dependendo do sistema que eu estou desenvolvendo, pode ser que eu tenha leis relacionadas. E aí eu vou ter que conhecer essas leis para poder escrever, certo? Agora, como eu já estou falando para vocês já desde o início da aula,
os requisitos funcionais, eles não são fáceis de elicitar. Por quê? Porque o cliente não vai dizer nada diretamente, a menos que ele seja da área técnica também. Então, é mais difícil de elicitar do que as funcionalidades. As funcionalidades, de cara, o cliente já vai dizer, olha, eu quero um sistema que faça isso, que faça isso, que faça isso, e aí é mais tranquilo. Agora, os requisitos não funcionais, não. Eles dependem muito mais do nosso conhecimento técnico do que do cliente que vai desenvolver, vai pedir o sistema. Ele estabelece limites relacionados ao projeto. Então, ele está no campo das restrições. Um exemplo, eu vou desenvolver um aplicativo, sou eu que tenho que dizer para o cliente que esse aplicativo que eu vou desenvolver, ele tem um limite, ele só funciona no Android, ele não funciona no iOS. Porque para ele funcionar no iOS, eu vou precisar de mais tempo e ele vai ser mais caro. Ou seja, eu estou colocando um limite no meu sistema, dizendo ele só funciona no Android. Mas eu preciso dizer para ele, porque senão, e eu preciso escrever isso no meu documento de requisito não funcional, porque senão quando eu entregar ele vai dizer, cadê? Por que não está funcionando aqui no meu iPhone que eu comprei? Aí você vai ter que dizer, olha, porque estava lá no requisito não funcional que ele só ia funcionar no Android. Para funcionar no iPhone, eu preciso de mais de um mês de desenvolvimento e vai custar mais tanto. Mas você consegue dizer isso porque você escreveu lá no requisito não funcional que só funciona no Android. Agora, se você não escreveu, você vai ter que fazer funcionar no iPhone dele. Porque você não escreveu essa restrição em nenhum lugar. Certo? Então, é por isso que aqui ele se torna um pouco mais delicado. E a outra é que, por mais que a gente tenha que ser objetivo, quando a gente está escrevendo, muitas vezes a gente vai trabalhar no campo da subjetividade, onde a gente tem avaliações complexas. Exemplo, usabilidade. Essa questão de dizer que o sistema ele está de acordo com que se ele está bonito, se ele está feio, se o que é um sistema visualmente bom para alguém pode não ser para o outro. Então, eu vou trabalhar aqui no campo da subjetividade. Nem tudo eu consigo ser objetivo, mas no que eu puder, eu tenho que ser aqui. No geral, os requisitos não funcionais estão relacionados a requisitos funcionais. Como assim? Se eu digo que o tempo de resposta de uma consulta é até 2 segundos, eu estou relacionando esse requisito não funcional à minha funcionalidade de consulta. Então, ele, no geral, o que eu defino aqui está relacionado, sim, a requisitos funcionais, certo? Ou se eu digo que quando eu logo no meu sistema, o sistema tem que carregar a página principal em até 3 segundos. De novo, eu estou falando dos requisitos não funcionais, mas que impactam diretamente aos funcionais, certo? Não há regras para os requisitos não funcionais. Aí que complica. Por quê? Porque quando a gente está falando do documento de visão, eu te mostro lá uma regra, que você tem que definir as necessidades, tem que definir as funcionalidades. Quando a gente está falando lá dos casos de uso, eu mostrei para vocês a regra, que a gente tem que fazer um passo a passo para descrever. Aqui não tem. Aqui a gente vai, sabe que tem que escrever sobre isso, sabe que tem que escrever requisitos relacionados à segurança, desempenho, a leis, mas é só isso. Mas uma receita de bolo que tem que fazer isso primeiro, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, não tem, certo? E aí, ainda na linha das preocupações dos requisitos não funcionais, os interessados, eles têm preocupações importantes, mas difíceis de articular. Ou seja, ele quer que o sistema seja rápido, ele quer que o sistema seja visualmente bonito, só que isso é difícil de falar, de entender, de escrever. Eles, no geral, estão relacionados aos objetivos críticos do negócio. Por quê? Por ser rápido, atender, funcionar em todos os browsers, seja ele o Mozilla, seja ele o Firefox, seja ele o Chrome, funcionar no Android, funcionar no iOS, é bom para o usuário, está relacionado ao objetivo crítico dele,
mas não necessariamente ele vai conseguir falar sobre isso. E está relacionado às características essenciais do sistema: segurança, desempenho, funcionabilidade e manutenabilidade. Ou seja, eu tenho que... o sistema ser seguro é crucial. Imagina, eu faço um sistema bonito, um sistema que tem tudo que o cliente pediu, mas coloco no ar e o hacker vai lá e consegue invadir no primeiro dia. Então, não adiantou nada, ele ia ter feito todas as funcionalidades, tudo de acordo com o que o cliente queria, mas o sistema era inseguro. Coloquei no ar, foi invadido. Ou eu faço um sistema que tem tudo que o cliente pediu, tudo certinho, mas é super lento. Por exemplo, bora falar mal do Siga. O Siga, ele tem um conjunto muito grande de funcionalidades. A gente consegue ali colocar material para vocês conseguem consultar nota, a gente consegue trocar notícia, só que ele é um sistema pesado. Então, se a internet não estiver legal, se tiver muitos usuários ao mesmo tempo, ele fica lento. O Siga tem tudo, mas ontem eu estava falando com o Fábio estava me relatando como o Siga não é acessível, como ele não consegue fazer as funcionalidades básicas no Siga, porque o Siga não se preocupou com a questão da acessibilidade. Então, o sistema que tem todas as funcionalidades, mas não atendeu um requisito não funcional importante de acessibilidade. Tem um monte de funcionalidade lá, mas é super lento. Quando eu tento fazer uma consulta, demora assim um tempão e dá lá no final um Java Lang Exception. Quer dizer, é um sistema que se preocupou com as funcionalidades, com o requisito funcional, mas que perde um pouquinho quando a gente fala sobre os requisitos não funcionais, de tempo de resposta, de acessibilidade, de ser visualmente agradável, certo? Então, vejam que os requisitos não funcionais, eles têm muita importância, porque muitas vezes eu posso ter feito tudo certinho, todas as funcionalidades, tudo que me pediu, mas se eu não atendi um requisito não funcional de tempo de resposta ou de segurança, eu posso colocar tudo a perder. Né? Coisas que a gente já não falou. Os requisitos não funcionais, eles têm que ser objetivos, ou seja, não é um desejo, não é uma meta, não é uma opinião pessoal. Aquela história de o sistema ser bonito é uma opinião. Eu não posso escrever dessa forma. Eles têm que ser testáveis, ou seja, se eu coloquei lá que o sistema tem que garantir até 10 usuários simultâneos, eu tenho que conseguir testar isso. Por isso que eu não posso dizer o sistema tem que ser rápido, porque eu não consigo testar se o sistema é rápido, porque isso é algo, é um desejo, é uma meta, é uma opinião, mas não é um fato em si. Um requisito não funcional, ele é testável se há algum processo pelo qual o requisito possa ser testado, ou seja, eu tenho que fazer um sistema e escrever coisas que, no final das contas, eu consiga, de fato, testar. Para eu fazer os requisitos não funcionais, hoje em dia, usa-se essa taxonomia aqui que a gente já viu, que é, dentro do meu documento, não necessariamente eu tenho um modelo, mas eu tenho que verificar se eu conseguir definir requisitos mínimos de processo, de produto e os externos, aquela figura que a gente já viu. Então, eu tenho que olhar para isso aqui, verificar, definir requisitos de usabilidade, eu definir requisitos de eficiência, eu definir requisitos de confiabilidade, de portabilidade, de performance, de espaço. Por que isso aqui é útil para a gente? Porque quando a gente está escrevendo, como não tem um modelo em si, uma receita de bolo que diz que você tem que fazer primeiro isso, depois isso, a gente olha para isso aqui e verifica se a gente conseguiu escrever, no mínimo, algumas frases relacionadas a cada um desses tipos de requisitos, que isso nos ajuda. E aqui, nos slides, tem um conjunto de frases, exemplo, para a gente ver o que a gente não deve fazer quando estiver escrevendo. A questão de não escrever frases muito genéricas para que depois a gente não consiga testar e possa ser cobrado sobre isso. Exemplo, o banco de dados deve ser flexível. Aí a gente olha para isso e pensa, o que é flexível? Eu não vou escrever assim, eu vou dizer, o banco de dados deve possuir 8 campos por registro. O sistema deve ser seguro. Aí o que é segurança? Eu tenho que descrever.
O sistema deve desligar os aquecedores se a temperatura da água exceder 37 graus. O sistema deve parar sua operação se uma pessoa se aproximar a mais de 2 metros de uma de suas partes móveis. Ou seja, eu estou dizendo o que é segurança, o que aquele sistema tem que fazer. O sistema deve processar depósitos rapidamente, aquilo que a gente já falou. O que é rápido, eu não sei, eu tenho que escrever. O sistema deve escanear os dados do usuário e conta de cada folheto de depósito em 2 segundos ou menos. Isso é rápido. Então, aqui, quando eu escrever, eu tenho que me preocupar em não escrever requisitos inverificáveis. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de que são dessas palavras que não podem ser verificáveis e que eu devo evitar. O sistema deve ser amigável. Eu não sei o que é um sistema amigável. Agora, eu tenho que dizer, se eu escrever o número máximo de passos que uma pessoa deve fazer até conseguir fazer uma determinada operação. Olha, para fazer uma consulta, no máximo eu tenho que fazer 3 passos dentro do sistema. Ok. Quais são os menus ou prompts para auxiliar o usuário? O sistema é amigável, ou seja, quando eu clico em cada função, eu tenho lá uma ajuda me dizendo o que aquela função faz. Ok, isso é o sistema amigável. O sistema deve ser portável. Eu não sei o que é portável, meu cliente não sabe. Agora, se eu disser o tamanho que ele tem, os sistemas operacionais em que ele roda, quais são os requisitos mínimos de hardware para aquele meu sistema funcionar, aí sim eu estou sendo mais específico e estou dizendo coisas que o meu usuário pode entender, que ele pode testar. O sistema deve ser pequeno. O que é pequeno? Aí eu vou ter que dizer quais são as dimensões em número de bytes do meu sistema. O sistema deve ser flexível. De novo, não sei o que é. Então, eu vou ter que dizer o que é ser flexível, quais são as funções que ele implementa para garantir isso, quais são as variáveis que podem ser alteradas para garantir isso. Então, eu tenho que evitar essas palavras genéricas quando eu for escrever os requisitos não funcionais, certo? Agora, antes de passar a palavra para vocês, deixa eu só parar a minha apresentação. Vocês estavam vendo o slide? Eu parei agora? Sim. A gente estava vendo, professora. Sim. De repente me deu um medo que não apareceu aqui. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o modelo de requisito não funcional que vocês vão preencher. Só que, como esse requisito não funcional, como eu falei para vocês, não é uma tarefa tão trivial assim, junto com o template, eu vou mandar para vocês, vou já mostrar para vocês um documento de requisito não funcional preenchido. Não que vocês vão copiar tudo que esteja lá, mas vocês vão avaliar o que cabe e o que não cabe para o sistema de vocês. Então, aqui, esse é o template do requisito não funcional, assim como os outros, tem o histórico de versão, e aí ele vai descrever cada um dos itens. Por exemplo, para usabilidade, o que ele vai ter que dizer? O que é a conformidade com os padrões? Qual é o nível de habilidade que o usuário tem que ter para usar o sistema de vocês? Qual é o desempenho inicial dele? Quanto tempo ele leva para carregar a primeira tela? Se precisa de treinamento ou não? Qual é o tamanho da tela do sistema? Questões relacionadas à confiabilidade. Como é que ele garante a disponibilidade do sistema? Qual é a medida de tempo de reparo? Quanto tempo ele vai levar para ele voltar ao estado dele normal? Performance, ele funciona na web? Ele funciona no desktop? Qual é o número potencial de usuários do sistema? Quantos usuários vão poder usar esse sistema ao mesmo tempo? Qual é a quantidade de acessos simultâneos que o sistema vai garantir? Então, aqui, no template, são questões que vocês vão precisar descrever. Isso aqui é um exemplo de um template de requisito não funcional, que já ajuda, que a gente já sabe o que a gente vai precisar responder. Todos os modelos são assim? Não, isso depende do template, mas, no geral, como eles se preocupam em responder questões relacionadas ao produto, questões relacionadas ao processo, é isso que esse modelo se preocupa em responder. E aí, junto com aquele documento, vocês vão receber também um exemplo de modelo requisito não funcional preenchido. Então, é aquele ali, só que é de um documento de um sistema já pronto. Então, ele vai dizer para vocês o que é conformidade com os padrões. Aqui ele já está descrevendo, olha, esse é um sistema que é um modelo desktop, que deve ser
compatível com o sistema operacional Windows XP, Windows 7, o sistema deve ser capaz de ler e escrever arquivos nos formatos ODT, OTT. Qual é o nível de habilidade do usuário? Ele responde aqui, iniciantes na automação de sistemas, habituados a elaborar documentos. Presença de ferramentas de auxílio, aí ele já diz, vai vir um manual de usuário e ajuda contextual. Qual é o desempenho inicial? É desejável que o sistema apresente facilidade de uso semelhante ao decisões atual, que é um sistema que já existe. Precisa de treinamento? Haverá necessidade de treinamento para apresentar as facilidades do sistema. Qual é o tamanho da tela? Vai ser 1440 por 900 pixels para ele funcionar da melhor forma possível. Então, aqui é um exemplo de um documento já preenchido, de um sistema já existente. Vocês vão só copiar e preencher o de vocês? Não, vocês vão ver o que se aplica e o que não se aplica. E pode ser que seja totalmente diferente. Esse aqui é só para mostrar para vocês uma forma de preencher. Por quê? Porque esse aqui, eu entendo que é o documento, que é um dos documentos, apesar de ser pequeno, já ter as questões para responder, ele é um dos documentos mais difíceis de elaborar, porque precisa definir questões mais técnicas. Mas vocês vão ver que, com o passar do curso, esse documento ele se torna mais tranquilo de ser respondido. Por quê? Porque tem questões aqui que vocês podem vir a ter limitações para responder, porque vocês ainda não viram a disciplina. Por exemplo, vocês não viram a disciplina de redes ainda. Então, pode ser que tenha uma pergunta ali relacionada que vai ficar mais genérica a resposta. Não tem problema. O objetivo é que vocês conhecerem esse documento e saber que, quando vocês terminarem o curso, que vocês tiverem que desenvolver um sistema, vocês vão precisar elaborar um documento como esse, principalmente para mostrar para o cliente de vocês as limitações e as restrições relacionadas à parte tecnológica. E que é um documento que, para escrevê-lo, vocês vão precisar de um conhecimento mais da área técnica. Enquanto os outros documentos vocês precisavam muito das informações que o cliente passa para vocês, aqui não. Aqui já inverte. O analista de requisitos, ele passa a ser mais um propositor para o usuário. Ele vai, se o usuário não souber, por exemplo, o que é um browser web, ele vai ter que dizer para o usuário, olha, eu estou escrevendo aqui no documento de requisito não funcional que esse sistema ele vai funcionar corretamente no Chrome e no Firefox. Você aceita? O que eu estou dizendo para vocês é que se você for usar, por exemplo, nem existe mais, mas é que eu não estou lembrado do nome do Internet Explorer novo. Acho que é Edge, se eu não tenho enganado. O Microsoft Edge. Edge. No Edge não vai funcionar corretamente. Eu só garanto que ele funciona sem erro no Firefox e no Chrome. Tá tudo bem? Aí o usuário vai dizer, tá tudo bem. Ou, não tá tudo bem não, eu gosto do Edge. Pode fazer funcionar no Edge também. Por que isso é importante estar escrito ali, gente? Porque é ali que vai ter os acordos. E é ali que você pode vir a ser cobrado por questões que nem foram discutidas no momento da licitação. E quem sabe das limitações de fazer com que o sistema funcione corretamente em todos os browsers é a pessoa de TI, é a pessoa da computação. O usuário não sabe, para ele não tem diferença. Ou dizer para ele que você vai fazer um aplicativo e aquele aplicativo só vai funcionar no Android, é você que sabe que tem diferença desenvolver um sistema para Android e desenvolver um sistema para iOS, que não é simplesmente colocar, que você vai precisar fazer adaptações. Então, se você acha que não vai ser possível fazer, é ali no requisito não funcional que você vai ter que escrever e dizer para ele, olha, estou fazendo um sistema para vocês, mas só funciona aqui no Android. No teu iPhone, para fazer funcionar, vou precisar de mais um mês. Porque eu eu não conheço a tecnologia e vou precisar me adaptar ainda da tecnologia de desenvolvimento para o iOS, por exemplo. Ou, eu estou fazendo sistema para ti, mas esse sistema ele tem um volume de dados muito grande. Então, pode ter consultas que eles vão demorar até 10 segundos. Porque se você não usar nenhum filtro de consulta, ele vai ter que carregar tudo e vai demorar.
E aí, eu vou escrever aqui no meu requisito não funcional que consultas sem filtro podem vir a ter um tempo de resposta de até 20 segundos, por exemplo, dependendo das condições de internet. Entende-se que condições boas de internet para acesso ao meu sistema é ter uma velocidade de até X mega por segundo. Então, é aqui que vocês vão fazer delimitações. O meu sistema, eu garanto que ele roda bem com até 1.000 usuários simultâneos. Se passar de 1.000, ele vai cair. Então, ele pode vir a cair. Então, é aqui que eu vou começar a restringir, pensando em tecnologia, tá? Não pensando em usabilidade, em funcionalidade. São as restrições tecnológicas que vão impactar mesmo o sistema, certo? Agora, eu já falei muito, já estou até rouca, e é a vez de vocês fazerem perguntas. Bora lá. Mostrem que vocês estão aí, que eu não estava falando sozinha. Tem alguém aí? Deixa eu ver aqui. Luiz Carlos, tu tá aí? Yuri, tá aí? Sim, professor. Sim. É que eu preciso saber se tem alguém aí. Quando vocês não falam, eu fico pensando, meu Deus do céu, foram tudo embora. Eu estava falando sozinha aqui. Yuri, não tem dúvida hoje? Eu tenho, mas acho que eu vou elaborar bem mais as minhas dúvidas quando começar a fazer. Aí provavelmente eu vou pedir para assim. Agora. Do Mac. Também. Só começa a estar fazendo, entendeu? Então, já que vocês só vão ter dúvida depois, quando vocês começarem a elaborar, também não tem problema, que eu acho isso normal. Quando o professor está falando, já disse para vocês que a gente entende tudo. O problema é quando a gente vai fazer, que aí a gente lembra que a gente passou parte do tempo desenhando, outra parte a gente nem entendeu o que estava falando, mas a pessoa depois resolve, né? Então, mas não tem problema, se vocês tiverem dúvida, quando vocês forem preencher o documento, vocês vão usar o grupo, ou a gente faz um encontro, dependendo, se for muita gente com dúvida. Como é que está lá? Deixa eu ver aqui, já coloquei. Deixa eu só apresentar rapidinho aqui, que tem uma diferença essa semana. Acho que aqui tá. Lá no Classroom tá a aula, né? Com esse material. Tem o modelo, que é o que vocês vão preencher, e tem o exemplo, que é esse documento PDF já preenchido, tá? Que vocês vão olhar, porque... Agora, tem algumas coisas que vocês vão ver lá que não se aplica ao sistema de vacina de vocês. Vocês não vão copiar simplesmente, vocês vão ter que elaborar descrições que se apliquem ao sistema de vacinas, como vocês imaginam que ele seja, tá? Aí aqui é a tarefa. Aí lá na tarefa ele está pedindo para utilizar o template, né? Eu até acho que coloquei na tarefa o próprio template para preencher. Beleza. Aí, além disso, essa semana tem mais uma tarefa para vocês, que é o acompanhamento da disciplina no primeiro mês. Eu criei um formulário, bem básico mesmo, lá no Google Forms, para acompanhar como é que está sendo a disciplina. Aí lá, vocês não precisam se identificar, não aparece no nome, eu só estou questionando se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão com dificuldade, se está satisfeito com a metodologia, quais são as sugestões que vocês têm para melhorar as aulas, e aí eu vou pedir para vocês também responderem esse formulário essa semana também, tá? Que é o nosso acompanhamento do primeiro mês, que se a gente precisar fazer alguns ajustes, se vocês estiverem com algum problema, se a gente precisar mudar alguma coisa, vocês têm que apontar que a gente ainda está no primeiro mês, a gente ainda tem 2 meses de disciplina, dá tempo de ajustar. Beleza? Deixa eu parar aqui a apresentação. Ok. Então, tem 2 tarefas. Essa, que é fazer dos requisitos não funcionais, de novo, do mesmo esqueminha daquele, até quarta-feira, meia-noite. Meia-noite não, 23h59, vocês podem mandar. Se tiver dúvida, vocês já sabem, só usar lá o nosso mecanismo, o nosso grupo. Como eu já pedi para vocês, façam, não
é melhor que vocês mandem lá pelo grupo, porque a dúvida de um é a dúvida do outro. Nessa semana, eu acho que foi o João Paulo, mandou algumas dúvidas, mas mandou o exemplo dele. Eu tenho certeza que o que ele colocou lá, a minha resposta deve ter servido para os demais. Então, é melhor que a gente use aquele mecanismo, mesmo que é como se a gente estivesse simulando as dúvidas da sala de aula. Porque, como eu já falei para vocês também, esses exercícios que eles estão ficando para vocês fazerem ao longo da semana, se a gente tivesse no presencial, a gente terminaria aqui e vocês iriam fazer o exercício e eu estaria lá, para ir tirando as dúvidas. Como a gente não está fazendo presencial, o exercício ele está ficando para vocês fazerem sozinhos. E aí é super natural que tenha dúvidas mesmo. E aí usem um grupo, qualquer coisa a gente faz uma reunião, porque é importante que vocês entendam como funcionam esses documentos. Por quê? Porque vocês, aqui na disciplina, vocês vão ver uma primeira parte, vocês vão ver que alguns têm mais dificuldade de preencher, porque precisa de conhecimento de outras disciplinas que vocês vão ver ao longo do curso, mas que depois essa documentação, se vocês forem para a área de desenvolvimento de software, vocês vão utilizar em outras disciplinas também. Então, quando vocês forem ver análise de projeto de software, que provavelmente a professora Vânia, ela vai pedir uma parte dessa documentação que vocês viram em requisitos. Quando vocês estiverem vendo lá a gerência de projetos, que também é uma disciplina já mais para o final do curso, depende dessa documentação vista aqui em requisitos para a gente conseguir fazer a estimativa. Para quem for fazer TCC, que seja da parte de desenvolvimento de software, a primeira parte do TCC é essa documentação. Então, essa documentação, para quem for seguir na área de desenvolvimento de software, para quem for para a área de para banco de dados, para redes, talvez não tenha tanto contato assim, mas para quem for para a área de desenvolvimento de software, vai ver ao longo da sua carreira profissional, tá? Então, se tiverem dúvidas, algumas questões podem mandar lá. E a gente, depois desses documentos que vocês viram, já fizeram alguns, também vão ser alvo de mais trabalhos ao longo da disciplina, que a gente ainda tem 2 meses, tá? Então, vocês estão muito quietos hoje. Eu vou achar que é o frio, que vocês estão mais quietos que o normal. Eu vou acreditar que o frio está deixando vocês mais encolhidos, tá? Então, a gente combina assim, se vocês tiverem dúvida, manda no grupo, responda esse formulário de avaliação de disciplina, que também, beleza, se tiver necessidade, a gente faz os ajustes. E por hoje é isso, tá bom? Certinho? Então tá, pessoal. Bom dia, boa semana. Se cuidem, se protejam, que não tá fácil. E saúde pra gente, pra todos nós, tá bom? Demorou, valeu, professora. Valeu, professora. Bom dia, pessoal. Bom dia.